Bom, pessoal, tudo bom? Sou o professor Fred, professor de Sociologia. Estamos aí de volta com a nossa temática Sociedade Civil, Poder, Política e Estado, o Estado moderno no século XX. A partir de agora, nós vamos começar a observar como que o Estado vai se comportar a partir da consolidação do capitalismo. Como eu havia dito antes, até o capitalismo nós temos uma forma de organização. Após o capitalismo, a política se transforma. Nós deixamos de ser monarquia absolutistas, passamos para ser repúblicas federativas democráticas. Isso tem uma grande diferenciação. Além disso, a gente consegue observar que existiram outros elementos que vão organizar o Estado. Então, a gente vai perceber, a partir de agora, os modelos de Estado diferentes que compunham aí o Estado moderno no século XX. O primeiro deles, poderíamos considerar os Estados nacionais do século XX. O Estado liberal, com o livre mercado, ele deixou um problema para a sociedade. O livre mercado, como o Estado não havia o poder de intervenção, ou seja, não poderia regular o mercado, houve um descontrole deste mercado. Esse descontrole levou ao monopólio. Empresas maiores começaram a comprar empresas menores e, quando se percebeu, o monopólio estava sendo praticado. Este monopólio leva a um conflito entre as empresas, o que nós vamos chamar de concorrência. O problema é que esta concorrência passa do nível empresarial para o nível político e a concorrência deixa de ser entre empresas e passa a ser entre países. E aí, adivinhe só, nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, oriunda dessa dificuldade em regulamentar o mercado. Então, essa concorrência que antes era entre as empresas passa a ser entre os estados. E o conflito, a Primeira Guerra Mundial, vai deixar o cenário político europeu bem peculiar. E é bem nesse cenário que se encontram, que se instalam os Estados nacionais do século XX. Estamos falando aqui do Estado soviético, do nazismo e do fascismo. Quais são as características básicas de cada um? No Estado soviético nós tínhamos um modelo expansionista. O Estado soviético tinha a ideia de se lançar e tentar fazer com que o Estado dos trabalhadores alcançasse o mundo inteiro. Porém, o Estado soviético era bem restrito na participação política. Somente era possível participar da política no Partido Comunista, fazendo parte do Partido Comunista. Fora dele, não tinha participação no Estado. Então, conforme os trabalhadores foram se aderindo ao regime, eles tiveram que também aderir ao Partido Comunista. O nazismo foi um processo muito interessante da política alemã, pois reergueu a moral do povo alemão após uma derrota de uma guerra mundial. A guerra mundial não deixou a Alemanha apenas destruída e arrasada estruturalmente, deixou a Alemanha destruída e arrasada moralmente. O sentimento de derrota do povo alemão era algo que deixava muito preocupado um dos nossos principais personagens dessa história, que é Adolf Hitler. Adolf Hitler assume o poder da Alemanha e, a partir da sua persuasão da fala, do discurso, consegue levantar a moral do povo alemão e, assim, consegue disseminar também os ideais do nazismo, que tanto é conhecido, a partir do nosso personagem principal, Adolf Hitler. Então, o nazismo ele tinha umas características básicas, que era a plena adesão ao regime e plena adesão ao líder. Então, você não poderia criticar o regime político do nazismo, muito menos o Führer, muito menos o Hitler. Caso contrário, as punições eram muito severas. No caso do fascismo, ele ocorreu na Itália. Benito Mussolini assume o poder da Itália e lá implanta um Estado nacional fascista, uma ditadura da qual vai prevalecer sempre a ideia da disciplina, sempre a ideia da disciplina e da rigorosidade na questão do físico, do suporte físico das pessoas. Era uma coisa bem interessante. No próprio sistema educacional fascista era possível observar essa preferência pela disciplina e pelo porte físico das pessoas. Então o fascismo também tinha essa característica do pleno adesão ao regime e ao líder máximo. Eram ditaduras bem
costuradas, bem fundamentadas na capacidade dos seus líderes conseguirem conquistar os seus comandados, os seus governados. Passando adiante, depois dos Estados Nacionais do século XX, nós percebemos que o modelo expansionista do Estado soviético leva também a um conflito, junto com a ideia de expansão do Estado nazista, o que vai acabar culminando na Segunda Guerra Mundial. Então nós tivemos aí o Estado liberal como resultado a Primeira Guerra Mundial, logo após os Estados nacionais que vão se implantar na Europa também vão culminar em outra guerra mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a bipolarização do mundo. E aí a política novamente sofre reviravoltas. Por quê? Porque o mundo vai se dividir em dois blocos. Um bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, um bloco socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse cenário político, aqueles que se declaravam favoráveis ao modelo político americano acabava se tornando aliado do mesmo, assim como aqueles que se declaravam preferencialmente ao modelo político soviético se tornava um aliado da União Soviética. E nesse período vai ocorrer a Guerra Fria. Então, essa declaração de aliança, ela traz algumas consequências para os países. Por exemplo, podemos usar aí o exemplo de Cuba, que se tornou socialista por apoio da União Soviética e sofreu o embargo econômico dos Estados Unidos e de todos os países do bloco capitalista. Então, havia esse conflito, essa guerra chamada de Guerra Fria, porque não teve conflito direto, mas o conflito ideológico estava posto. De um lado, o sistema capitalista pautado nos ideais liberais e, de outro lado, o sistema socialista pautado principalmente nas ideias e no pensamento marxista. Após a bipolarização do mundo, percebeu-se que, pelos problemas internos do Estado soviético, o Estado veio à falência. E o Estado soviético vindo à falência, ele então muda novamente o patamar do planeta. Deixa de ser bipolarizado e nós vamos ter aí a inclusão de todos os países que antes faziam parte da União Soviética dentro desse bloco, grande bloco mundial agora, que é o capitalismo. Por fim, nós temos ainda o estado de bem-estar social, ou também conhecido por welfare state, que vai trazer uma nova perspectiva, também política, pois aqui vai estar baseado no pensamento do John Maynard Keynes, de que o Estado garantindo alguns direitos para a população, essa população teria então mais condições de se tornar consumidora. Essa ideia principal do estado de bem-estar social foi uma ideia para conseguir resolver um problema econômico grave dos Estados Unidos. Aquecer uma economia interna tem que pensar sempre que tem que dar mais poder de consumo aos indivíduos dessa sociedade. Então, quando as pessoas têm mais poder de consumo, elas compram mais. Comprando mais, consumindo mais, a economia tende a crescer. Porém, o estado de bem-estar social garantia direitos como educação, saúde, transporte, lazer para toda a população. Mas a pergunta é, quem paga a conta? No momento em que você garante pelo Estado os direitos sociais, alguém tem que fomentar esses direitos financeiramente. Então, quem vai fazer isso é o próprio Estado. E como o Estado vai conseguir o dinheiro para pagar esses serviços? Cobrando impostos. Portanto, houve um processo ali a partir dos anos 70, quando há a crise do petróleo, em que os Estados Unidos e os países que aderiram ao estado de bem-estar social vão então acabar com esse estado de bem-estar social, uma vez que ficou insustentável para os países continuarem garantindo esses direitos, uma vez que os impostos se elevaram muito. Então, com a elevação dos impostos, foi necessária uma intervenção novamente do Estado na economia para que se acabasse, então, com essa crise econômica dos anos 70. E aí que surgem as ideias do Estado liberal, nosso último Estado aqui.
No Estado neoliberal, nós vamos ter os princípios do liberalismo, porém agora, depois de eles terem visto que a liberdade de mercado completa, plena, trouxe alguns problemas, agora nós vamos ter uma liberdade de mercado, porém regulada. O mercado vai ser regulado pelo Estado. Algumas regras vão ser criadas para que não ocorram os problemas de antes. Porém, é bom lembrar aqui que no Estado liberal volta a ideia do Estado mínimo, ou seja, a mínima intervenção do Estado na economia e na vida das pessoas. Portanto, no Estado neoliberal se defende que não se garantem os direitos sociais como eram garantidos no Estado de bem-estar social. Então, no Estado neoliberal, a concepção é de que todos vão ter a capacidade de poder arcar com suas próprias necessidades. Esta é a ideia geral do Estado neoliberal. Então, vimos aí a passagem do Estado moderno no século XX. Vamos dar uma olhadinha numa questão? Questão da UEL. Apenas 3,5% dos jovens têm acesso ao ensino superior. Diante da demanda social para ampliar os índices de acesso ao ensino superior, o Estado poderia fazer o quê? Primeira alternativa, expandir as vagas no setor público, melhorando a infraestrutura, o número de bolsas para os estudantes sem recursos suficientes e ou que tenham mérito acadêmico. Alternativa 2, expandir as vagas no setor privado, dando auxílio público para as pessoas comprovadamente pobres, fortalecendo o mercado da educação. Alternativa 3, garantir as vagas em instituições estatais para a permanência de todos os estudantes, coibindo e às vezes proibindo o desenvolvimento de mercados livres da área da educação. Vamos aí à questão em si. Assinale a alternativa que contém os tipos de Estado que proporiam soluções para as alternativas 1, 2 e 3, respectivamente. Então vamos dar uma olhada qual o Estado que se caracteriza em cada alternativa dessa. Podemos ver que a resposta correta seria a B. A primeira alternativa, o Estado de bem-estar social. A segunda alternativa, o Estado liberal. E a terceira alternativa, o Estado socialista. É possível observar em cada alternativa elementos de cada Estado que nós já estudamos para responder esta questão. Galera, essa foi a nossa temática aí. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!